Amigos São Paulinos, tudo bem com você? Estamos de volta para a gente atualizar você de tudo que acontece no São Paulo Futebol Clube. Hoje São Paulo faz treino em 2 períodos, já visando o próximo compromisso diante do Internacional na volta do Campeonato Brasileiro. Além de outras informações, nós iremos atualizar sobre a questão do mercado da bola do São Paulo, quem o São Paulo contratou, como é que anda, portanto, essa janela do São Paulo. Fechou ontem o São Paulo, como o São Paulo fechou a janela. Nós iremos falar para você nesse vídeo de hoje. Já chamando o seu like, a sua inscrição, para você não perder um só conteúdo. Faça isso. Chama o seu like, sua inscrição para você não perder um só conteúdo. Tá? Vamos falar também do primeiro presidente da história do São Paulo a tomar um impeachment no Conselho. Júlio Casares, esse mesmo que eu estou falando para você. Foi o primeiro presidente a tomar um impeachment no Conselho, primeiro presidente a ter as contas reprovadas na história do São Paulo Futebol Clube. São Paulo tem novo integrante no Refis e vê Joia de Cotia iniciar transição. O elenco do São Paulo deu continuidade nesta sexta-feira, mais conhecido como ontem, a preparação para o confronto com o Internacional, válida pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo ocorre na próxima quarta-feira, dia 1º de abril, às 19h30, horário de Brasília, no estádio Beira-Rio, no Rio Grande do Sul. Os atletas iniciaram os trabalhos realizando assim um aquecimento com exercício de fundamentos técnicos e agilidade. Em seguida, o técnico Roger Machado comandou atividades com foco em saídas de bola e situações de ataque contra a defesa. E o São Paulo, repito, hoje treina em 2 períodos, né? Treina pela manhã e à tarde também haverá treino também do São Paulo. O resultado da votação do relatório fiscal de 2026. Sei que você está louco para saber. Vamos falar rapidinho aqui. Teve o primeiro voto, aliás, a primeira votação, e aí, devido ao problema lá no sistema, enfim, aí teve que repetir tudo de novo. Encerrou-se ontem. O resultado: 210 votos foram para reprovação do relatório fiscal, o orçamento de 2025, e 24 votos para aprovação. A porrada foi ainda maior, né, gente? Pois é, voltaram atrás para rever, porque tinha errado lá, teve um erro, e parece que a pancada foi maior. 210 conselheiros reprovaram o orçamento fiscal de 2025. O relatório fiscal de 2025 reprovado, né? Aí nesse momento. Na história do São Paulo Futebol Clube, jamais isso tinha acontecido. Na história do São Paulo Futebol Clube. Jamais um orçamento foi reprovado. Enfim, mas tudo tem sua primeira vez. Chamando sua inscrição, o seu like, inscreve no canal, ativa o sininho das notificações. Vamos bombar o canal Faustino Tricolor, galera. Roger Machado queria contar com o jovem Luca para ter a opção de alterar a formação tática e escalar a equipe com 2 pontas. A CBF recusou o pedido do São Paulo para liberação, que está com a seleção brasileira sub-20. Um erro de planejamento daqueles, né? Um erro de planejamento daqueles. Vocês imaginam como é que é, né? Ferreirinha e Lucas Moura vão deixar o São Paulo no final da temporada ou no meio da temporada? Pois é, as negociações são somente para a janela do meio do ano, porque a diretoria está tranquila nesse momento. Mas os dois receberam sondagens, um do futebol turco, o outro do futebol da Arábia. Lucas do futebol da Arábia e o Ferreirinha do futebol turco, né? Acho que é o Besiktas da Turquia. Sondou o Ferreirinha e o Al-Rain, acho que é o Al-Halin. Esses nomes são bem parecidos lá, futebol da Arábia. Sondou o Lucas também. O Lucas tem acerto encaminhado aí para uma renovação com o São Paulo, porque o contrato do Lucas vai até o final do ano de 2026, inclusive deste,
mas só que o Lucas já tem apalavrado aí uma renovação, diz que só conversaria com a diretoria do São Paulo depois da parada para a Copa do Mundo, tá? Então, o São Paulo nesse momento ele liga o sinal de alerta por 2 jogadores que podem ser desfalque também para o compromisso diante da equipe do Internacional. Isso mesmo que estou falando para vocês. 2 jogadores importantes viraram preocupação para a comissão técnica do Roger Machado. O jovem Mike e o zagueiro Arboleda, que não participaram normalmente das atividades com o restante do elenco. Mike foi poupado do treino por controle de carga física, medida adotada pelo departamento médico para evitar desgaste maior em um momento de sequência de jogos. A situação não é tratada inicialmente como lesão, mas exige atenção, já que o atleta pode virar dúvida dependendo da evolução dos próximos dias. Já a Arboleda realizou trabalhos separados do grupo, o que costuma indicar algum tipo de desgaste físico ou recuperação específica. O zagueiro é peça importante e hoje hoje é suplente, direto de Alan Franco. A comissão técnica monitora de perto a situação dos 2 jogadores e deve reavaliá-los nas próximas atividades antes da partida. A tendência é que a definição sobre a presença ou não de ambos aconteça apenas no próximo ou ao jogo, conforme aí a aproximação diante da equipe do Internacional. Então, nesse momento, os 2 são desfalques para esse confronto, tá, gente? Os 2 são desfalques para esse confronto diante do Internacional. Bom, o mercado da bola é o seguinte, né? Para o futebol aqui, fechou ontem às 23h59. O detalhe é o seguinte, galera. Mas jogadores que estão aí sem contratos podem ser contratados, tá? Jogadores que estão aí sem contrato podem ser contratados, tá bom? Os jogadores que estavam disputando os estaduais, a janela fechou ontem, não pode ser mais contratados. Então, a chegada do Arthur foi ali, fechando ali. Daqui a pouco a gente vai dar uma passada nos reforços do São Paulo dessa temporada de 2026. Eu queria saber de vocês, tá? Eu vou falar mais tarde também. Aliás, eu queria aproveitar aqui e convidar vocês para mais tarde, às 13h15, 15h15, lá no canal da Rádio Tricolor Web, tem o nosso Radar Tricolor comigo, Anderson Cruz. A gente debatendo, discutindo as últimas informações do São Paulo na semana. Hoje, todo sábado, tá? Fica o convite lá no canal da Rádio Tricolor Web. Se você não for inscrito, se inscreva então. Rádio Tricolor Web, se inscreve aí no canal. Vamos falar um pouquinho da política? Só um pouquinho, porque aliás ninguém nunca fala muito da política de São Paulo, né? Pelo amor de Deus. Ontem, Ares, presidente do Conselho Deliberativo de São Paulo, enviou em nota aos conselheiros manifestando solidariedade à jornalista Andréa Sade, da Globo News. Carlos Sade, pai da Andréia, é conselheiro vitalício do clube. A presidência do Conselho do São Paulo Futebol Clube manifesta sua solidariedade à jornalista Andréa Sade diante das ameaças e ataques que vem sofrendo. A presidência do Conselho reafirma seu compromisso histórico com respeito e a liberdade de imprensa, pilar essencial da democracia, e reconhece o papel fundamental do jornalismo na construção de uma sociedade mais justa, transparente e plural. Da mesma forma, repudia de forma veemente qualquer manifestação de misoginia, machismo ou violência do gênero. Não há espaço dentro ou fora do esporte para atitudes que atendem contra a dignidade, a segurança e o direito das mulheres de exercerem suas profissões com liberdade e respeito. A presidência do conselho de uma instituição que representa milhões de torcedores e possui responsabilidade social se posiciona frontalmente contra toda forma de intimidação e violência, reafirmando seus valores de inclusão, respeito à cidadania. Olha, esse cara vem sofrendo, né? Falta de
De jornalismo hoje, pelo amor, pessoal, para atacar o jornalismo hoje é fácil, né? Hoje está muito fácil atacar o jornalismo. Não tem como, né? Não tem como. Atacar o jornalismo hoje é fácil. Já chamando sua inscrição, o seu like para você que está aí com a gente. Não esquece de fazer isso, tá bom, gente? Você que não é inscrito ainda no canal do Faustino Tricolor, faça isso, se inscreve no canal do Faustino Tricolor, chamando aqui, portanto, sua inscrição, o seu like. Bom, fiquei devendo para vocês aqui nesse vídeo de hoje. O São Paulo encerrou a janela de transferências com 6 reforços. E aí eu quero ouvir de vocês, deixa aí nos comentários, tá? Talvez os reforços que o São Paulo trouxe, alguns chegaram para serem titulares, outro mais com opção. Mas o São Paulo encerrou a janela com 6 reforços. Eles, Carlos Coronel, goleiro, que ainda não estreou com a camisa do São Paulo. Matheus Doria, zagueiro, teve aquele jogo contra a Portuguesa. O Matheus Doria a gente conhece, né? A gente já sabe, já viu ele em outras ocasiões no São Paulo. Lucas Ramon chegou a assumir a titularidade do São Paulo, Lucas Ramon. Danielzinho também, volante, chegou e assumiu a titularidade do São Paulo. E Cauli, meia, que veio do Bahia, emprestado. O problema é que o Cauli ainda não teve uma sequência para mostrar, porque realmente veio. Cauli está emprestado ao São Paulo até o final da temporada. E o Arthur, agora por último, na janela de ontem, a janela de brechas estaduais, o Arthur chegou, portanto, ontem, já acertou com o São Paulo, né, tempo de contrato até o final da temporada, detalhes, enfim, já foram divulgados. O Arthur, o atacante, que chega aí para fechar o 6º reforço na janela de transferência nesse início de temporada do São Paulo. Aquela primeira janela, chamada janela de janeiro, né? Até o meio do ano, aí esses são os 6 reforços que o São Paulo contratou aí de forma, uns veio de forma liberal e outros veio por empréstimo, né? Então o São Paulo encerra a janela de transferência com 6 reforços. Goleiro Carlos Coronel, Matheus Doria, zagueiro, Lucas Ramon, lateral, Danielzinho, volante, Cauli, meia e Arthur, atacante. Bons nomes? Deixa nos comentários. Gostaram? Certo? Não foi aqueles nomes que o torcedor gostou, mas é que São Paulo pode fazer. É o que São Paulo pode trazer nesse momento, tá? É o que São Paulo pode fazer. Então não adianta forçar mais uma coisa que o São Paulo... o São Paulo não pode trazer esse tal, tal. Felizmente, não. Mas é o que está no limite, do São Paulo, é o que ele pode trazer, são esses jogadores aí. Vieram, portanto, uns já com final de contrato, outros vieram por empréstimo. Então, 6 reforços para a temporada de 2026. E treinador que se vire para colocar esses caras para jogarem, 2 já são titulares, que é o Danielzinho e o Lucas Ramon, são titulares. Os outros vão entrando ali aos poucos. E o Coronel, que ainda não estreou. Eu acho que o Lucas ou o Arthur chega para ser titular, né? O Arthur acho que chega para ser titular. Na primeira ocasião que surgir, ele chega para ser titular do meu ponto de vista. O Arthur chega até o final da temporada. São Paulo vai pagar 60% do seu salário, né? O restante o Botafogo quem paga, vai pagar. São Paulo paga 60% e o Botafogo vai pagar o restante. E aí, outra coisa também é que o São Paulo tem o direito de ficar com o jogador. São Paulo, se receber uma proposta de outros clubes fora do país, o São Paulo tem como ali, tem o direito, né, de ficar com o jogador. A preferência é do São Paulo. Então foi um dos acordos também, tá? Galera, só para fechar aqui o vídeo de hoje e reforçando o convite para vocês. Mais tarde, 3h15, lá no canal da Rádio Tricolor, vamos debater, vamos discutir mais sobre a semana do São Paulo e já o jogo que o São Paulo que se prepara para o jogo contra o Internacional, demissões de diretores, dirigentes ali também. A gente vai discutir aqui com você à tarde, 3h15, lá no canal da Rádio Tricolor Web. Aguardo você lá. Abraço, tchau, tchau.